Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bora Estudar 2026. Gente, como combinado, nós vimos no vídeo anterior a primeira parte ali do documento das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de recluso, mais conhecida como as regras de Nelson Mandela. E nesse vídeo nós vamos terminar a leitura deste documento, muito importante aí para a área dos direitos humanos, tá? Conteúdo muito cobrado em concursos públicos, principalmente nas carreiras policiais, tem sido cobrado e vai ser cada vez mais importante nos concursos, tá? Hoje nós vamos ler a partir da regra número 50. Então, acompanhem comigo. Vou tirar a minha imagem e nós vamos fazer a leitura. Para conhecer os documentos e letra de lei, nós precisamos fazer primeiramente a leitura dos documentos e de todas as leis que estão no nosso edital. Vamos continuar aqui com a leitura das regras de Nelson Mandela, agora que fala das revistas aos reclusos e inspeção de celas, regra 50. O que nos diz? Bom, as leis e regulamentos sobre as revistas aos reclusos e inspeções de cela devem estar em conformidade com as obrigações do direito internacional e devem ter em conta os padrões e as normas internacionais, uma vez considerada a necessidade de garantir a segurança dos estabelecimentos prisionais. As revistas aos reclusos e as inspeções devem ser conduzidas de forma a respeitar a dignidade humana inerente e a privacidade do recluso sujeito à inspeção, assim como os princípios da proporcionalidade, legalidade e necessidade. Regra número 51. As revistas aos reclusos e as inspeções não serão utilizadas para sediar, intimidar ou invadir desnecessariamente a privacidade do recluso. Para fins de responsabilização, a administração prisional deve manter registros apropriados das revistas feitas aos reclusos e inspeções, em particular as que envolvem o ato de despir e de inspecionar partes íntimas do corpo em inspeções nas celas, bem como as razões das inspeções, a identidade daqueles que as conduziram e quaisquer outros resultados decorrentes dessas inspeções. Regra 52. Revistas íntimas invasivas, incluindo o ato de despir e de inspecionar partes íntimas do corpo, devem ser feitas apenas quando forem absolutamente necessárias. As administrações prisionais devem ser encorajadas a desenvolver e a utilizar outras alternativas apropriadas em vez de revistas íntimas invasivas. As revistas íntimas invasivas devem ser conduzidas de forma privada e por pessoal treinado, do mesmo sexo que o recluso inspecionado. As revistas das partes íntimas devem ser conduzidas apenas por profissionais de saúde qualificados, que não sejam os principais responsáveis pelos cuidados de saúde do recluso ou, no mínimo, por pessoal adequadamente treinado por um profissional de saúde em relação aos padrões de higiene, saúde e segurança. Regra 53. Os reclusos devem ter acesso aos documentos relacionados com os seus processos judiciais e ser autorizados a mantê-los consigo, sem que a administração prisional tenha acesso a estes. Informação e direito de reclamação dos reclusos. Todo recluso, no momento da admissão, deve receber informação escrita sobre a legislação e os regulamentos do estabelecimento prisional e do sistema prisional, os seus direitos, inclusive os meios autorizados para obter informações, acesso à assistência jurídica, incluindo o apoio judiciário e sobre procedimentos para formular pedidos e reclamações, as suas obrigações, incluindo as sanções disciplinares aplicáveis e todos os assuntos que podem ser necessários para se adaptar à vida no estabelecimento. Regra 55. As informações mencionadas na regra 54 devem estar disponíveis nas línguas mais utilizadas de acordo com as necessidades da população prisional. Se um recluso não compreender qualquer uma dessas línguas, deve ser
providenciada a assistência de um intérprete. Se o recluso for analfabeto, as informações devem ser-lhe comunicadas oralmente. Os reclusos com deficiências sensoriais devem receber as informações de forma apropriada às suas necessidades. A administração prisional deve expor, com destaque, a informação nas áreas de trânsito comum do estabelecimento prisional. Regra 56. Todo recluso deve ter a oportunidade de, em qualquer dia, formular pedidos ou reclamações ao diretor do estabelecimento prisional ou ao membro do pessoal prisional autorizado a representá-lo. Deve ser viabilizada a possibilidade de os reclusos formularem pedidos ou reclamações durante as inspeções do estabelecimento prisional ao inspetor prisional. O recluso deve ter a oportunidade de conversar com o inspetor ou com qualquer outro oficial de inspeção, de forma livre e com total confidencialidade, sem a presença do diretor ou de outros membros da equipe. Todo recluso deve ter direito de fazer um pedido ou reclamação sobre o seu tratamento, sem censura quanto ao conteúdo, à administração prisional central, à autoridade judicial ou a outras autoridades competentes, incluindo os que têm poderes de revisão e de reparação. Os direitos previstos nos parágrafos 1 a 3 desta regra serão estendidos ao seu advogado. Nos casos em que nem o recluso nem o seu advogado tenham a possibilidade de exercer tais direitos, um membro da família do recluso ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento do caso deve poder exercê-los. Regra 57. Todo pedido de reclamação deve ser prontamente apreciado e respondido sem demora. Se o pedido ou a reclamação for rejeitado, ou no caso de atraso indevido, o reclamante deve ter o direito de apresentá-lo à autoridade judicial ou a outra autoridade. Devem ser criados mecanismos de salvaguarda para assegurar que os reclusos possam formular pedidos e reclamações de forma segura e, se solicitado pelo reclamante, de forma confidencial. O recluso ou qualquer outra pessoa mencionada no parágrafo 4 da regra 56 não deve ser exposto a qualquer risco de retaliação, intimidação ou outras consequências negativas como resultado de um pedido ou reclamação. As alegações de tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes devem ser imediatamente apreciadas e devem originar uma investigação rápida e imparcial, conduzida por uma autoridade nacional independente, de acordo com os parágrafos 1 e 2 da regra 71. Contatos com o mundo exterior, regra 58. Os reclusos devem ser autorizados, sob a necessária supervisão, a comunicar periodicamente com as suas famílias e com seus amigos, por correspondência e utilizando, se possível, meios de telecomunicação digitais, eletrônicos e outros. E por meio e autorizados aqui a se comunicar periodicamente com famílias e amigos através de visitas. Onde forem permitidas as visitas conjugais, este direito deve ser garantido sem discriminação e as mulheres reclusas devem exercer este direito nas mesmas condições que os homens. Devem ser instaurados procedimentos e disponibilizados locais de forma a garantir o justo e igualitário acesso, respeitando-se a segurança e a dignidade. Regra 59. Os reclusos devem ser colocados sempre que possível em estabelecimentos prisionais próximos de suas casas ou do local da sua reabilitação social. Regra 60. A entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais depende do consentimento do visitante de submeter-se à visita. O visitante pode retirar o seu consentimento a qualquer momento. Nesses casos, a administração prisional poderá recusar o seu acesso. Os procedimentos de entrada e revista de visitantes não devem ser degradantes e devem ser regidos por princípios tão protetivos como os delineados nas regras 50 a 52. As revistas
feitas a partes íntimas do corpo devem ser evitadas e não devem ser aplicadas a crianças. Regra 61. Os reclusos devem ter a oportunidade, tempo e meios adequados para receberem visitas e de comunicar com o advogado escolhido por si ou com o defensor público sem demora, interceptação ou censura, em total confidencialidade sobre qualquer assunto jurídico, em conformidade com a legislação nacional aplicada. Essas consultas podem correr à vista dos agentes prisionais, mas não podem ser ouvidas por estes. Nos casos em que os reclusos não falam a língua local, a administração prisional deve facilitar o acesso aos serviços de um intérprete competente e independente. Os reclusos devem ter acesso a um apoio judiciário efetivo. Regra 62. Os reclusos de nacionalidade estrangeira devem ser concedidas facilidades razoáveis para se comunicarem com os representantes diplomáticos e consulares do estado a que pertencem. A reclusos de nacionalidade de estado sem representação diplomática ou consular no país e a refugiados ou apátridas devem ser concedidas facilidades semelhantes para comunicarem com representantes diplomáticos do estado encarregado de zelar pelos seus interesses ou com qualquer autoridade nacional ou internacional que tenha a seu cargo a proteção dessas pessoas. Regra 63. Os reclusos devem ser mantidos regularmente informados das notícias mais importantes através da leitura de jornais, publicações periódicas ou institucionais especiais, através de transmissões de rádio, conferências ou quaisquer outros meios semelhantes, autorizados ou controlados pela administração prisional. Biblioteca. Regra 64. Cada estabelecimento prisional deve ter uma biblioteca para o uso de todas as categorias de reclusos, devidamente provida com livros recreativos de instrução, e os reclusos devem ser incentivados a utilizá-la plenamente. Religião, regra 65. Se o estabelecimento prisional reunir um número suficiente de reclusos da mesma religião, deve ser nomeado ou autorizado um representante qualificado dessa religião. Se o número de reclusos o justificar e as circunstâncias o permitirem, deve ser encontrada uma solução permanente. O representante qualificado, nomeado ou autorizado nos termos do parágrafo 1 desta regra, deve ser autorizado a organizar periodicamente serviços religiosos e a fazer, sempre que for aconselhável, visitas pastorais privadas no horário apropriado aos reclusos da sua religião. O direito de entrar em contato com um representante qualificado da sua religião nunca deve ser negado a qualquer recluso. Por outro lado, se um recluso se opõe à visita de um representante de uma religião, a sua vontade deve ser plenamente respeitada. Regra 66. Tanto quanto possível, cada recluso deve ser autorizado a satisfazer as exigências da sua vida religiosa, assistindo aos serviços ministrados no estabelecimento prisional e tendo na sua posse livros de rito e prática de ensino religioso da sua confissão. Depósito de objetos pertencentes aos reclusos, regra 67. Quando o regulamento não autorizar aos reclusos a posse de dinheiro, objetos de valor, peças de vestuário e outros objetos que lhe pertençam, esses devem, no momento de sua admissão no estabelecimento, ser guardados em lugar seguro. Deve ser elaborado um inventário desses objetos, assinado pelo recluso. Devem ser tomadas medidas para conservar estes objetos em bom estado. Esses objetos e o dinheiro devem ser restituídos ao recluso no momento da sua libertação, com exceção do dinheiro que tenha sido autorizado a gastar, dos objetos que tenham sido enviados pelo recluso para o exterior ou das peças de vestuário que tenham sido destruídas por razões de higiene. O recluso deve assinar o recibo dos objetos e do dinheiro que lhe tenham sido restituídos. Os valores e objetos enviados do exterior encontram-se submetidos
a estas mesmas regras. Se o recluso for portador de medicamentos ou estupefacientes no momento da admissão, o médico ou outro profissional de saúde qualificado decidirá sobre a sua utilização. Notificações, regra 68. Todo recluso deve ter o direito de ter oportunidade e os meios de informar imediatamente a sua família ou qualquer outra pessoa designada por si sobre a sua detenção, transferência para outro estabelecimento prisional ou sobre qualquer doença ou ferimento graves. A divulgação de informações pessoais dos reclusos deve ser regida por legislação nacional. Regra 69. No caso de morte de um recluso, o diretor do estabelecimento prisional deve informar imediatamente o parente mais próximo ou a pessoa previamente designada pelo recluso. As pessoas designadas pelo recluso para receberem informações sobre a sua saúde devem ser notificadas pelo diretor em caso de doença grave, ferimento ou transferência para uma instituição médica. O pedido explícito de um recluso de que seu cônjuge ou parente mais próximo não seja informado em caso de doença ou ferimento deve ser respeitado. Regra 70. Um recluso deve ser informado imediatamente da morte ou doença grave de qualquer parente próximo, cônjuge ou companheiro. No caso de doença crítica de um parente próximo, cônjuge ou companheiro, o recluso deve ser autorizado, quando as circunstâncias o permitirem, a estar junto dele, quer sob escolta, quer só, ou a participar do seu funeral. Investigações, regra 71. Não obstante uma investigação interna, o diretor do estabelecimento prisional deve comunicar imediatamente a morte, o desaparecimento ou o ferimento grave à autoridade judicial ou a outra autoridade competente independente da administração prisional e deve determinar uma investigação imediata, imparcial e efetiva às circunstâncias e às causas desses casos. A administração prisional deve cooperar integralmente com a referida autoridade e assegurar que todas as provas são preservadas. A obrigação referida no parágrafo 1 dessa regra deve ser igualmente aplicada quando houver indícios razoáveis para se supor que um ato de tortura ou outras penas de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes tenham sido praticados no estabelecimento prisional, mesmo que não tenham sido recebida uma reclamação formal. Quando houver indícios razoáveis para se supor que os atos referidos no parágrafo 2 dessa regra tenham sido praticados, devem ser tomadas medidas imediatas para garantir que todas as pessoas potencialmente implicadas não tenham qualquer envolvimento na investigação ou contato com as testemunhas, vítimas e seus familiares. Regra 72. A administração prisional deve tratar o corpo de um recluso falecido com respeito e dignidade. O corpo do recluso falecido deve ser devolvido a seu parente mais próximo o mais rapidamente possível e o mais tardar quando concluída a investigação. A administração prisional deve providenciar um funeral culturalmente adequado se não houver outra parte disposta ou capaz de fazê-lo, e deve manter um registro completo do fato. Transferência de reclusos, regra 73. Quando os reclusos são transferidos de ou para outro estabelecimento, eles devem ser vistos o menos possível pelo público e devem ser tomadas medidas apropriadas para os proteger de insultos, curiosidade e de qualquer tipo de publicidade. Deve ser proibido o transporte de reclusos em veículos com deficiente ventilação ou iluminação, ou que, de qualquer outro modo, os possa sujeitar a sacrifícios físicos desnecessários. O transporte de reclusos deve ser efetuado a expensas da administração prisional em condições de igualdade para todos. Pessoal do estabelecimento prisional. Regra 74. A administração prisional deve selecionar cuidadosamente o pessoal de todas as categorias, dado que é da sua integridade, humanidade, aptidões pessoais e capacidades profissionais que depende a boa gestão dos estabelecimentos prisionais.
A administração prisional deve esforçar-se permanentemente por suscitar e manter no espírito do pessoal e da opinião pública a convicção de que esta missão representa um serviço social de grande importância. Para o efeito, devem ser utilizados todos os meios adequados para esclarecer ao público, né? Para a realização daqueles fins, os membros do pessoal devem desempenhar funções em tempo inteiro na qualidade de profissionais do sistema prisional. Deve ser em tempo integral, né, na qualidade de profissionais do sistema prisional. Devem ter o estatuto de funcionários do Estado e ser-lhes garantida, por conseguinte, segurança no emprego dependente apenas de boa conduta, eficácia no trabalho e aptidão física. A remuneração deve ser suficiente para permitir recrutar e manter no serviço homens e mulheres competentes. As regalias e as condições de emprego devem ser determinadas tendo em conta a natureza penosa do trabalho. Regra 75. Os funcionários devem possuir um nível de educação adequado e deve ser-lhes proporcionadas condições e meios para poderem exercer suas funções de forma profissional. Deve frequentar, antes de entrar em funções, um curso de formação geral e específico que deve refletir as melhores e mais modernas práticas baseadas em dados empíricos das ciências penais. Apenas os candidatos que ficarem aprovados nas provas teóricas e práticas devem ser admitidos no serviço prisional. Após a entrada em funções ao longo da sua carreira, o pessoal deve conservar e melhorar os seus conhecimentos e competências profissionais, seguindo cursos de aperfeiçoamento organizados periodicamente. Regra 76. A formação a que se refere o parágrafo 2 da regra 75 deve incluir, no mínimo, o seguinte: legislação, regulamentos e políticas nacionais relevantes, bem como os instrumentos internacionais e regionais aplicáveis que devem nortear o trabalho e as interações dos funcionários com os reclusos. Direitos e deveres dos funcionários no exercício das suas funções, incluindo o respeito à dignidade humana de todos os reclusos e a proibição de certas condutas, em particular a prática de tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Segurança, incluindo o conceito de segurança dinâmica, o uso da força, instrumentos de coação e a gestão de pessoas violentas, tendo em consideração técnicas preventivas e alternativas como a negociação e a mediação, técnicas de primeiros socorros, as necessidades psicossociais dos reclusos e correspondentes dinâmicas do meio ambiente prisional, bem como o apoio e assistência social, incluindo o diagnóstico prévio de doenças mentais. Os funcionários que estiverem incumbidos de trabalhar com certas categorias de reclusos ou que sejam designados para outras funções específicas devem receber formação adequada às suas características. Regra 77. Todos os membros do pessoal devem, em todas as circunstâncias, comportar-se e desempenhar suas funções de maneira que, a seu exemplo, tenha uma boa influência sobre os reclusos e mereça o respeito destes. Regra 78. Na medida do possível, deve incluir-se no pessoal um número suficiente de especialistas, tais como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, professores e instrutores técnicos. Os assistentes sociais, professores e instrutores técnicos devem exercer as suas funções de forma permanente, mas poderá também recorrer-se a auxiliares a tempo parcial ou a voluntários. Regra 79. O diretor do estabelecimento prisional deve ser adequadamente qualificado para sua função, quer pelo seu caráter, quer pelas suas competências administrativas, formação e experiência. O diretor do estabelecimento prisional deve exercer a sua função oficial a tempo integral e não deve ser nomeado a tempo parcial. Deve residir no estabelecimento prisional ou nas imediações deste. Quando 2 ou mais estabelecimentos prisionais
estiverem sob a autoridade de um único diretor, este deve visitar ambos com regularidade. Em cada um dos estabelecimentos deve haver um funcionário responsável. Regra 80. O diretor, o seu adjunto e a maioria dos outros membros do pessoal do estabelecimento prisional devem falar a língua da maior parte dos reclusos ou a língua entendida pela maioria deles. Deve recorrer-se aos serviços de um intérprete sempre que seja necessário. Regra 81. Nos estabelecimentos prisionais destinados a homens e mulheres, a seção das mulheres deve ser colocada sob a direção de um funcionário do sexo feminino responsável, que terá à sua guarda todas as chaves dessa seção. Nenhum funcionário do sexo masculino pode entrar na parte do estabelecimento destinada às mulheres sem ser acompanhado por um funcionário do sexo feminino. A vigilância das reclusas deve ser assegurada exclusivamente por funcionários do sexo feminino. Não obstante, isso não impede que os funcionários do sexo masculino, especialmente médicos e professores, desempenhem as suas funções profissionais em estabelecimentos prisionais ou seções do estabelecimento prisional destinados a mulheres. Regra 82. Os funcionários dos estabelecimentos prisionais não devem, nas suas relações com os reclusos, usar de força, exceto em legítima defesa ou em casos de tentativa de fuga ou de resistência física ativa ou passiva a uma ordem baseada na lei ou nos regulamentos. Os funcionários que tenham de recorrer à força não devem usar se não é estritamente necessária e devem comunicar imediatamente o incidente ao diretor do estabelecimento prisional. Os membros do pessoal prisional devem receber formação técnica especial que lhes permita dominar os reclusos violentos. Salvo circunstâncias especiais, os agentes que assegurem serviços que os ponham em contato direto com os reclusos não devem estar armados. Aliás, não deverá ser confiada uma arma a um membro do pessoal sem que este seja treinado para o seu uso. Inspeções internas e externas. Regra 83. Deve haver um sistema duplo de inspeções regulares nos estabelecimentos e serviços prisionais, inspeções internas ou administrativas conduzidas pela Administração Prisional Central e inspeções externas conduzidas por um órgão independente da administração prisional, que pode incluir órgãos internacionais ou regionais competentes. Em ambos os casos, o objetivo das inspeções deve ser de assegurar que os estabelecimentos prisionais sejam administrados de acordo com as leis, regulamentos, políticas e procedimentos vigentes para a prossecução dos objetivos dos serviços prisionais e correcionais e para a proteção dos direitos dos reclusos. Regra 84. Os inspetores devem ter autoridade para acessar a todas as informações sobre o número de reclusos e dos locais de detenção, bem como a toda informação relevante ao tratamento dos reclusos, incluindo seus registros e as condições de detenção. Escolher livremente qual estabelecimento prisional que querem inspecionar, inclusive fazendo visitas por iniciativa própria sem aviso prévio, e quais os reclusos que pretendem entrevistar. Conduzir entrevistas com os reclusos e com os funcionários prisionais, em total privacidade e confidencialidade, durante as suas visitas. Fazer recomendações à administração prisional e a outras autoridades competentes. As equipes de inspeção externa devem ser compostas por inspetores qualificados e experientes, indicados por uma autoridade competente e devem contar com profissionais de saúde. Deve-se procurar ter uma representação equilibrada de gênero. Regra 85. Depois de uma inspeção, deve ser submetido à autoridade competente um relatório escrito. Esforços devem ser empreendidos para tornar públicos os relatórios das inspeções externas, excluindo-se qualquer dado pessoal dos reclusos, a menos que estes tenham dado explicitamente o seu acordo. A administração prisional ou qualquer outra autoridade competente, conforme apropriado, deve indicar no prazo razoável se as recomendações provindas das inspeções externas serão implementadas.
Regras aplicáveis a categorias especiais. Reclusos condenados. Princípios gerais. Regra 86. Os princípios gerais a seguir enunciados têm por finalidade a definição do espírito dentro do qual os sistemas prisionais devem ser administrados e os objetivos a que devem tender, de acordo com a declaração feita na observação preliminar 1 dessas regras, regra 87. Antes do termo da execução de uma pena ou de uma medida, é desejável que sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar ao recluso um regresso progressivo à vida na sociedade. Esse objetivo poderá ser alcançado, consoante os casos, através de um regime preparatório da libertação, organizado no próprio estabelecimento ou em outro estabelecimento adequado, ou mediante uma libertação condicional sujeita ao controle, que não deve caber à polícia, mas que deve comportar uma assistência social eficaz. Regra 88. O tratamento não deve acentuar a exclusão dos reclusos da sociedade, mas sim fazê-los compreender que continuam a fazer parte dela. Para este fim, há que recorrer, sempre que possível, à cooperação de organismos da comunidade destinados a auxiliar o pessoal do estabelecimento prisional na reabilitação social dos reclusos. Assistentes sociais, colaborando com cada estabelecimento, devem ter por missão a manutenção e a melhoria das relações do recluso com sua família e com os organismos sociais que podem ser-lhes úteis. Devem adotar-se medidas tendo em vista a salvaguarda, de acordo com a lei e a pena imposta, dos direitos civis, dos direitos em matéria de segurança social e de outros benefícios sociais do recluso. Regra 89. A realização desses princípios exige a individualização do tratamento e, para este fim, um sistema flexível de classificação dos reclusos por grupos e é por isso desejável que esses grupos sejam colocados em estabelecimentos prisionais separados, adequados ao tratamento de cada um deles. Esses estabelecimentos não devem possuir o mesmo grau de segurança para cada grupo. É desejável prever graus de segurança consoante as necessidades dos diferentes grupos. Os estabelecimentos abertos, pelo próprio fato de não preverem medidas de segurança física contra as evasões, mas remetem nesse domínio à autodisciplina dos reclusos, proporcionam aos reclusos cuidadosamente escolhidos as condições mais favoráveis à sua reabilitação. É desejável que nos estabelecimentos prisionais fechados a individualização do tratamento não seja prejudicada por um número demasiado elevado de reclusos. Em alguns países, entende-se que a população desses estabelecimentos não deve ultrapassar a 500. Nos estabelecimentos abertos, a população deve ser tão reduzida quanto possível. Por outro lado, não é recomendável manter estabelecimentos demasiado pequenos que possam impedir que instalações adequadas sejam facultadas. Regra 90. O dever da sociedade não cessa com a libertação de um recluso. Seria por isso necessário dispor de organismos governamentais ou privados capazes de trazer ao recluso colocado em liberdade um auxílio pós-penitenciário eficaz, tendente a diminuir os preconceitos a seu respeito e a permitir-lhe sua reinserção na sociedade. Tratamento, regra 91. O tratamento das pessoas condenadas a uma pena ou medida privativa de liberdade deve ter por objetivo, na medida em que o permitir a duração da condenação, criar nelas a vontade e as aptidões que as tornem capazes, após a sua libertação, de viver no respeito pela lei e de prover as suas necessidades. Esse tratamento deve incentivar o respeito por si próprias e desenvolver seu sentido de responsabilidade. Regra 92. Para este fim, há que recorrer a todos os meios apropriados, nomeadamente a assistência religiosa nos países em que seja possível a instrução, a orientação e a formação profissionais, assistência social direcionada, ao aconselhamento profissional, ao desenvolvimento físico e à educação moral, de acordo com as necessidades de cada recluso. Há que ter em conta o passado social e criminal do condenado,
as suas capacidades e aptidões físicas e mentais, a sua personalidade, a duração da condenação e as perspectivas de sua reabilitação. Para cada recluso condenado a uma pena ou a uma medida de certa duração, o diretor do estabelecimento prisional deve receber, no mais breve trecho após a administração do recluso, relatórios completos sobre os diferentes aspectos referidos no parágrafo 1 dessa regra. Esses relatórios devem sempre compreender um relatório de um médico, se possível especializado em psiquiatria, sobre a condição física e mental do recluso. Os relatórios e outros elementos pertinentes devem ser colocados num arquivo individual. Esse arquivo deve ser atualizado e classificado de modo a poder ser consultado pelo pessoal responsável sempre que necessário. Classificação e individualização. Regra 93. As finalidades da classificação devem ser de separar os reclusos que, pelo seu passado criminal ou por sua personalidade, possam vir a exercer uma influência negativa sobre outros reclusos e de repartir os reclusos por grupos tendo em vista facilitar o seu tratamento para sua reinserção social. Há que dispor, na medida do possível, de estabelecimentos separados ou de seções distintas dentro de um estabelecimento para o tratamento das diferentes categorias de reclusos. Regra 94. Assim que possível, após a admissão e depois de um estudo de personalidade de cada recluso condenado a uma pena ou a uma medida de certa duração, deve ser preparado um programa de tratamento que lhe seja destinado à luz dos dados que se dispõe sobre as suas necessidades individuais, as suas capacidades e ao seu estado de espírito. Privilégios, regra 95. Há que instituir em cada estabelecimento um sistema de privilégios adaptado às diferentes categorias de reclusos e aos diferentes métodos de tratamento, com o objetivo de encorajar o bom comportamento, de desenvolver o sentido da responsabilidade e de estimular o interesse e a cooperação dos reclusos no seu próprio tratamento. Trabalho. Regra 96. Todos os reclusos condenados devem ter a oportunidade de trabalhar e ou participar ativamente na sua reabilitação em conformidade com as suas aptidões física e mental, de acordo com a determinação do médico ou de outro profissional de saúde qualificado. Deve ser dado trabalho suficiente de natureza útil aos reclusos, de modo a conservá-los ativos durante um dia normal de trabalho. Regra 97. O trabalho na prisão não deve ser de natureza penosa. Os reclusos não devem ser mantidos em regime de escravidão ou de servidão. Nenhum recluso será chamado a trabalhar para beneficiar, a título pessoal ou privado, qualquer membro da equipe prisional. Regra 98. Tanto quanto possível, o trabalho deve ser de natureza que mantenha ou aumente as capacidades dos reclusos para ganharem honestamente a vida depois de libertados. Deve ser proporcionada formação profissional em profissões úteis aos reclusos que dela tirem proveito e especialmente a jovens reclusos, dentro dos limites compatíveis com uma seleção profissional apropriada e com as exigências da administração e disciplina prisional. Os reclusos devem poder escolher o tipo de trabalho que querem fazer. Regra 99. A organização e os métodos do trabalho nos estabelecimentos prisionais devem aproximar-se tanto quanto possível dos que regem um trabalho semelhante fora do estabelecimento, de modo a preparar os reclusos para as condições de uma vida profissional normal. No entanto, o interesse dos reclusos e a sua formação profissional não devem ser subordinados ao desejo de realizar um benefício financeiro por meio do trabalho prisional. Regra 100. As indústrias e as explorações agrícolas devem, de preferência, ser dirigidas pela administração prisional e não por empresários privados. Quando os reclusos forem empregados para trabalho não controlado pela administração prisional, devem ser sempre colocados sob vigilância do pessoal prisional, salvo nos casos em que o trabalho seja efetuado para outros departamentos do Estado,
As pessoas às quais esse trabalho seja prestado devem pagar à administração a remuneração normal exigível para esse trabalho, tendo, todavia, em conta a produtividade dos reclusos. Regra 101. Os cuidados prescritos destinados a proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores em liberdade devem igualmente existir nos estabelecimentos prisionais. Devem ser adotadas disposições para indenizar os reclusos por acidentes de trabalho e doenças profissionais, nas mesmas condições que a lei concede aos trabalhadores em liberdade. Regra 102. As horas diárias e semanais máximas de trabalho dos reclusos devem ser fixadas por lei ou por regulamento administrativo, tendo em consideração regras ou costumes locais respeitantes ao trabalho dos trabalhadores em liberdade. As horas devem ser fixadas de modo a deixar um dia de descanso semanal e tempo suficiente para a educação e para outras atividades necessárias como parte do tratamento e reinserção dos reclusos. Regra 103. O trabalho dos reclusos deve ser remunerado de modo equitativo. O regulamento deve permitir aos reclusos a utilização de pelo menos uma parte da sua remuneração para adquirir objetos autorizados destinados ao seu uso pessoal e para enviar outra parte à sua família. O regulamento deve prever igualmente que uma parte da remuneração seja reservada pela administração prisional de modo a constituir uma poupança que será entregue ao recluso no momento da sua libertação. Educação e lazer. Regra 104. Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar a educação de todos os reclusos que daí tirem proveito, incluindo instrução religiosa nos países em que tal for possível. A educação de analfabetos e jovens reclusos será obrigatória, prestando-lhe a administração prisional especial atenção. Tanto quanto for possível, a educação dos reclusos deve estar integrada no sistema educacional do país para que, depois da sua libertação, possam continuar sem dificuldades os seus estudos. Regra 105. Devem ser proporcionadas atividades recreativas e culturais em todos os estabelecimentos prisionais em benefício da saúde mental e física dos reclusos. Relações sociais e assistência pós-prisional. Regra 106. Deve ser prestada atenção especial à manutenção e melhoramento das relações entre o recluso e a sua família que se mostrem de maior vantagem para ambos. Regra 107. Desde o início do cumprimento da pena de um recluso, deve ter-se em consideração o seu futuro depois de libertado, devendo este ser estimulado e ajudado a manter ou estabelecer relações com pessoas ou organizações externas, aptas a promover os melhores interesses da sua família e da sua própria reabilitação social. Regra 108. Os serviços ou organizações governamentais ou outras que prestam assistência a reclusos colocados em liberdade para se restabelecerem na sociedade devem assegurar, na medida do possível e do necessário, que sejam facultados aos reclusos libertados documentos de identificação apropriados, que lhes sejam garantidas casas adequadas e trabalho, vestuário apropriado ao clima e à estação do ano e recursos suficientes para chegarem ao seu destino e para subsistirem no período imediatamente seguinte à sua libertação. Os representantes oficiais dessas organizações devem ter acesso necessário ao estabelecimento prisional e aos reclusos, sendo consultados sobre o futuro do recluso desde o início do cumprimento da pena. É recomendável que as atividades dessas organizações estejam centralizadas ou sejam coordenadas, tanto quanto possível, a fim de garantir a melhor utilização dos seus esforços. Reclusos com transtornos mentais e ou problemas de saúde. Regra 109. As pessoas consideradas inimputáveis ou a quem posteriormente foi diagnosticado uma deficiência mental e um problema de saúde grave, em relação aos quais a detenção poderia agravar a sua condição, não devem ser detidas em prisões. Devem ser tomadas medidas para transferir para o estabelecimento para doentes mentais o mais depressa possível. Se necessário, os demais reclusos que sofrerem
de outras doenças ou anomalias mentais devem ser examinados e tratados em instituições especializadas sob vigilância médica. O serviço médico ou psiquiátrico dos estabelecimentos prisionais deve proporcionar tratamento psiquiátrico a todos os reclusos que o necessitem. Regra 110. É desejável que sejam adotadas medidas de acordo com os organismos competentes para que o tratamento psiquiátrico seja mantido, se necessário, depois da colocação em liberdade e que uma assistência social pós-prisional de natureza psiquiátrica seja assegurada. Reclusos detidos ou aguardando julgamento. Regra 111. Os detidos ou presos em virtude de lhes ser imputada a prática de uma infração penal, quer estejam detidos sob custódia da polícia, quer num estabelecimento prisional, mas que ainda não foram julgados e condenados, são doravante designados nessas regras por detidos preventivamente. As pessoas detidas privativamente presume-se inocentes e, como tal, devem ser tratadas. Esses detidos devem beneficiar de um regime especial, cujos elementos essenciais se discriminam nessas regras, sem prejuízo das disposições legais sobre a proteção da liberdade individual ou que estabelecem os trâmites a serem observados em relação às pessoas detidas preventivamente. Regra 112. As pessoas detidas preventivamente devem ser mantidas separadas dos reclusos condenados. Os jovens detidos preventivamente devem ser mantidos separados dos adultos e ser, em princípio, detidos em estabelecimentos prisionais separados. Regra 113. As pessoas detidas preventivamente devem dormir sozinhas em quartos separados, sob reserva de diferente costume local relativo ao clima. Regra 114. Dentro dos limites compatíveis com a boa ordem do estabelecimento prisional, as pessoas detidas preventivamente podem, se o desejarem, mandar vir alimentação do exterior a expensas próprias, quer através da administração, quer através de sua família ou amigos. Caso contrário, a administração deve fornecer-lhes a alimentação. Regra 115. A pessoa detida preventivamente deve ser autorizada a usar a sua própria roupa, se estiver limpa e se for adequada. Se usar a roupa do estabelecimento prisional, esta será diferente da fornecida aos condenados. Regra 116. Será sempre dada à pessoa detida preventivamente a oportunidade de trabalhar, mas essa não será obrigada a fazê-lo. Se optar por trabalhar, será remunerada. Regra 117. A pessoa detida preventivamente deve ser autorizada a obter, a expensas próprias ou a expensa de terceiros, livros, jornais, material para escrever e outros meios de ocupação compatíveis com os interesses da administração da justiça e com a segurança e boa ordem do estabelecimento prisional. Regra 118. A pessoa detida preventivamente deve ser autorizada a ser visitada e a ser tratada pelo seu médico pessoal ou dentista se existir motivo razoável para o seu pedido e puder pagar quaisquer despesas em que incorrer. Regra 119. Todo recluso tem o direito a ser imediatamente informado das razões de sua detenção e sobre quaisquer acusações apresentadas contra si. Se uma pessoa detida preventivamente não tiver um advogado da sua escolha, ser-lhe-á designado um defensor oficioso pela autoridade judicial ou outra autoridade, em todos os casos em que os interesses da justiça o exigirem e sem custos para a pessoa detida preventivamente, caso esta não possua recursos suficientes para pagar. A possibilidade de se recusar o acesso a um advogado deve ser sujeita a uma revisão independente sem demora. Regra 120. Os direitos e as modalidades que regem o acesso de uma pessoa detida preventivamente ao seu advogado ou defensor oficioso, com vista à sua defesa, devem ser regulados pelos mesmos princípios estabelecidos na regra 61.
A pessoa detida preventivamente deve ter à sua disposição, se assim o desejar, material de escrita a fim de preparar os documentos relacionados com a sua defesa e entregar instruções confidenciais ao seu advogado ou defensor oficioso. Dos processos civis. Regra 121. Nos países cuja legislação prevê a prisão por dívidas ou outras formas de prisão proferidas por decisão judicial, na sequência de processos que não tenham natureza penal, os reclusos não devem ser submetidos a maiores restrições nem ser tratados com maior severidade do que for necessário para manter a segurança e a ordem. O seu tratamento não deve ser menos favorável do que os dos detidos preventivamente, sob reserva, porém, da eventual obrigação de trabalhar. Pessoas presas ou detidas sem acusação, regra 122. Sem prejuízo das disposições contidas no artigo 9º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, deve ser concedida às pessoas presas ou detidas sem acusação a proteção conferida nos termos da seção C, partes 1 e 2 desta regra. As disposições relevantes na seção A da parte 2 dessa regra serão igualmente aplicáveis sempre que a sua aplicação possa beneficiar essa categoria especial de reclusos, desde que não seja tomada nenhuma medida que implique a reeducação ou a reabilitação de pessoas não condenadas por uma infração penal. E chegamos ao fim aqui da leitura das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, conhecidas como as regras de Nelson Mandela. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado até o final e tenham feito uma boa leitura. E nos encontramos no próximo vídeo de estudo aqui no nosso canal Bora Estudar 2026.